E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Amém, Pai? Toma o nosso coração em tuas mãos, que o Senhor possa receber glória através da sua palavra, exaltação através da sua palavra. Seja digno de todas as coisas, Senhor. Te entronizamos nesse lugar. Precisamos do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Aí depois começa Santa Maria, mãe de... Não tem não, acaba aqui. Mas uma das orações, ou melhor, a oração que Jesus ensina, e nós, os homens, na verdade, intitularam como a oração do Pai Nosso. Essa oração ele ensina para os seus discípulos. Essa oração ele ensina para aqueles que estavam caminhando junto com ele. E em Lucas 11 fala isso. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dar-nos diariamente o nosso pão do dia a dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se completam. São perspectivas diferentes, de autores diferentes, porém nunca se contradizem. E Jesus ele narra de uma forma mais completa, esse ensino aos seus discípulos em Mateus 6. Porque os mestres espirituais da época, haviam vários. Você percebe que quando Jesus começa o seu ministério, uma das pessoas que estão em evidência e que batizava no Rio Jordão, chamando o povo para um arrependimento, para uma mudança de vida, uma dessas pessoas era João Batista. E os discípulos, eles perguntam a Jesus, nos ensina, eles pedem a Jesus, nos ensina a orar como os discípulos de João. É esse João que os discípulos estão se referindo ao de João Batista. E o que era a oração de um mestre? O que era a oração de um rabino, de alguém que estava em evidência ensinando e discipulando pessoas? A oração nada mais era do que o resumo das intenções daquele mestre. A oração nada mais era do que se pudesse simplificar
todo o seu ensino, simplificar o que ele pensa a respeito de Deus, e ele ia e fazia uma oração modelo, uma oração padrão, para que os ensinos desse mestre estivesse de uma forma resumida e acessível para os seus discípulos. E quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos, ele não está ensinando um mantra sagrado, ele não está ensinando uma reza que nós devêssemos repetir várias vezes, e até algumas religiões eles adotam uma forma de sacrifício, né? Alguns oravam ou rezavam com um chicote, esfolando as suas costas, entendendo que quanto mais fosse o sacrifício, mais rápido e mais potente seria a resposta. Mas Jesus ele vem contrariando o padrão de um sistema religioso já estabelecido naquele tempo, onde a aparência era vigente, onde as pessoas faziam para serem vistas pelos homens, onde importava ser alguém aparentemente religioso do que ter uma essência sadia e uma essência que manifestasse a glória de Deus. Então Jesus vem corrigindo, e praticamente a resposta dessa oração para os seus discípulos é um contraponto à tradição dos saduceus, é um contraponto à tradição dos fariseus e até de outras religiões que estavam em vigência naquele tempo. Aí ele fala que ao orar, os discípulos eles não deveriam ser como os hipócritas. Eles deveriam orar não como alguém que viesse aparecer, pois apreciam, né? Os hipócritas eles apreciavam a oração em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos homens. Então ele primeiro começa corrigindo a motivação antes de ensinar como deve se orar. Antes de ensinar esse modelo, esse padrão para os seus discípulos. Jesus começa a falar que aqueles que fazem a oração com a motivação errada, que era serem vistos pelos homens, eles já haviam recebido o seu galardão, eles já haviam recebido a sua recompensa. E que recompensa e que galardão era esse que Jesus falou? Era simplesmente a glória dos homens. Ou seja, se eles faziam para serem vistos e recebiam os elogios dos homens, eles alcançaram seus objetivos. Entende? Então Jesus ele aborda um sentimento que eu quero comunicar. E eu nunca ensinei sobre esse texto, eu quero começar nessa noite, não vou terminar hoje, mas nas próximas semanas a gente vai decorrer um pouco sobre ele. Entenda uma coisa, que Jesus, ele orava. Por isso que os discípulos pedem a Jesus que ensinem eles a orar. Jesus ele estava limitando-se, sendo ele Deus, ele estava limitando-se a um corpo humano. E o próprio Jesus, ele disse que sabia o que era a natureza do homem. Então, quando você se sente tentado, quando você se sente pressionado a desistir, não é nada mais, nada menos do que Jesus também sentiu. Porque no Getsemane, ele ora ao Pai, e ele pede para que, se possível, afastasse dele o cálice, contudo, fosse feita a vontade do Pai. Mas ele volta e vê os seus discípulos, que ele havia acabado de pedir que vigiasse com eles, Pedro, Tiago, João. E ele volta um pouco atrás do seu caminho, ele estava no monte, num lugar retirado, no jardim do Getsemane. E os seus discípulos se encontram dormindo. E o engraçado é que quando eles veem os discípulos dormindo, ele não pergunta, ou melhor, ele não repreende a todos.
ele repreende a Pedro. Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora. Orai e vigiai para que vocês não entrem em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando que o espírito nosso, em conexão com o Espírito de Deus, ele está alinhado. Mas entre o nosso espírito e o poder de Deus que vem sobre nós, tem algo chamado carne, que tem a ver com sentimentos humanos, vontades humanas, que contrariam a vontade de Deus. Então ele está falando, Pedro, vocês devem vigiar e orar, senão vocês não vão andar no Espírito. Vocês vão andar na carne. E como que eles andavam na carne? Jesus pediu uma coisa e eles faziam outra. Mas nesse cenário, Jesus já está tratando os discípulos como alguém que iria levar adiante o ministério. Então as etapas começam a se aprofundarem. No início da relação, o próprio Jesus ele chama os discípulos para que eles deixassem tudo e seguissem. E eles seguiram, foi uma renúncia. Mas essas renúncias foram aumentando e tomando uma proporção cada vez maior. No nosso relacionamento como líder, e pessoas que estão a fim de servir ao Senhor, a fim de serem discípulos do Senhor, a gente também entende que na jornada vai haver cobranças. Mas quem não gosta de ser cobrado não é o espírito. Quem não gosta de ser cobrado é a carne. Porque a nossa cobrança aqui, como pastor, estou falando agora abrindo meu coração, não é para que você dê dinheiro para o ministério. A nossa cobrança aqui nunca foi impor um serviço forçado para que vocês sejam aqueles que trabalham por um resultado. Ou seja, a nossa cobrança não é ilegítima. Depois você chega em casa e lê 2 Coríntios, no capítulo 3, e também no capítulo 4, Paulo está falando que o extrato do ministério deles era a igreja de Corinto. Vocês são o resultado do meu ministério. Eu poderia me colocar na posição de exigir algo a vocês, mas não faço. Ou seja, aquele que está na posição de liderança, assim como nos tempos de Jesus, de mestre, de rabino, existe um jugo, existe um ensino que pesa sobre nós, mas para ser desenvolvido na prática, para termos uma aplicação pessoal, várias vezes nós vamos nos deparar com o lugar em que nós vamos ser repreendidos. Mas não é repreendidos para ser cortado e lançado no fogo, mas é repreendido para ser podado e frutificar mais ainda. Amém? E Jesus ele fala para discípulos. E quem são esses discípulos? A ideia se dá nesse versículo que os discípulos são pessoas que estão em submissão ao ensino de Jesus. Esses são os discípulos que Jesus está ensinando a orar. Porque tem um nível no ministério de Jesus que a gente sempre adota como líder, como pastor, para o nosso ministério também. Que nós vamos pregar para 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é a multidão. E o outro tipo de pessoas são os discípulos. Jesus fala que para a multidão ele falava em parábolas para que ninguém entendesse nada. E depois que ele pregava na multidão uma parábola, ele chegava em secreto, estava no lugar a sós com os discípulos chegavam para Jesus e perguntavam: qual o significado daquela parábola que você contou? Ou seja, o mistério, a revelação do reino de Deus não é para a multidão, é para discípulos. São para pessoas próximas. São para pessoas que estão dispostas
a serem envolvidas por essa verdade e desenvolvidas das suas mentiras. Desenvolver é tirar tudo aquilo que me envolve, para que o que é verdadeiro seja absorvido. Amém? A multidão, ela não estava comprometida em ser discípulas. A multidão estava comprometida em satisfazer o seu estômago. Jesus multiplicou os pães, depois o pessoal ficou procurando, para onde que Jesus vai agora? E Jesus pega um barco, vai para uma cidade distante e a multidão vai atrás. E quando Jesus chega com o barco, a multidão já está esperando Jesus. Parece que eles conseguem entrar por um portal, ser teletransportado e chegar primeiro que Jesus. Aí Jesus falou: vocês estão me seguindo, não é porque vocês querem de fato conhecimento, a verdade. Vocês estão me seguindo porque vocês querem pão. Vocês querem saciar a fome de vocês. Isso é a multidão. 2 homens na cruz, Jesus no meio, 2 ladrões, 2 culpados. E um desses ladrões diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, se você de fato é o Rei dos Judeus, desce daí. Sabe o que ele está dizendo? A mesma coisa que a gente faz várias vezes. Se você é Deus de verdade, faça o que eu quero. Se você é Deus de verdade, ande na minha medida. Se você é Deus de verdade, desça daí e mostre, prove que você é Deus, para que eu creia em você. Ou seja, faça algo que me convença, para que eu venha crer. Mas o outro ladrão que estava do outro lado disse: ele não tem mal algum, nós estamos aqui porque nós merecemos. E ele olha para Jesus e fala: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Um queria que Jesus fizesse e obedecesse a sua vontade. Não é isso quando a gente quer que tudo saia do nosso controle? Porque o padrão humano é assim: se as coisas estão certas, é porque Deus está me abençoando. Se as coisas estão erradas, é porque Deus não me ama. Mas não é assim que funciona. Funciona da seguinte forma: se submeta à vontade de Deus, com sol, com chuva, com frio, sem frio, estando bem, estando mal, estando com saúde, estando sem, as coisas dando certo ou errado, eu estou submisso à vontade dele e eu vou confiar na sua fidelidade até o fim. Isso é fé bíblica. Não é quando nossos olhos contemplam o que não está na nossa plataforma e a gente começa a murmurar, começa a se mover pela nossa própria carne. Aí Jesus fala: vigie e ore, para que vocês não entrem em tentação. A multidão, ela não sacia a sua fome. A multidão, ela não renuncia à sua antiga vida. A multidão, ela não renuncia à sua antiga vida. Mas em João 13:34 fala assim, ó: quem são os discípulos de Jesus? É assim: e lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O resumo do ensino de Jesus, que naquele tempo era traduzido como jugo. Jesus fala: tome sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
É o resumo do ensino. E Jesus, ele resumiu os mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor que eu me dedico ao Senhor vai voltar, porque o Espírito, ele derrama o amor em nosso coração e nós começamos a transbordar para os outros. Então, amar o próximo nada mais é do que entender que nós não buscamos a Deus só pelo fato dos nossos propósitos serem alcançados ou realizados. A nossa busca a Deus não é apenas para que eu seja beneficiado em algum aspecto, mas está totalmente ligado em eu ser extensão do amor de Deus na terra. Está totalmente ligado em, uma vez que eu amar as pessoas, amar o meu próximo, isso vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Em Lucas 14, 27, fala também a respeito do discípulo. Lucas 14, 27 diz: e quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem são os discípulos? Aqueles que estão tomando a sua cruz. Ué, Luciano, tem uma cruz para mim também? Não é só Jesus, não? Tem o renunciar, tem o morrer para si mesmo, tem os combates com as nossas próprias paixões, tem o combate para a obediência. Tome a sua cruz, venha após mim, senão você não vai ser meu discípulo. É difícil entender o evangelho? Ah, Luciano, mas eu só quero ser alguém sentado no banco esperando Jesus voltar. Pode ser também. Mas Paulo fala que muitos vão ser salvos como pelo fogo. Ou seja, nos 45 do segundo tempo. Vai chegar meio chamuscado no céu. Mas vai chegar lá. Mas o problema é que não vão regozijar. Não vão ter o privilégio de andar perto do Senhor, não vão ter o privilégio de conhecer o coração do Senhor, não vão ter o privilégio de chorar as dores do Senhor, vão passar a vida toda lutando pelos seus projetos e se lamentando da sua vida, mas não vão desfrutar do prazer de, ainda que estivessem passando por provações, privações, eles não deixaram de amar o próximo, eles não deixaram de compartilhar com os outros, apesar das suas vidas não estarem totalmente na régua do padrão do mundo, que é todo mundo bem, com saúde perfeita, com alto salário, com poupança recheada, com carro, tendo filhos, tudo bonitinho, como diz a propaganda, mas no meio de uma caminhada, em que as forças são gastas, em que muitas das vezes eu faço não porque eu quero, mas por obediência, não porque eu sou forte, mas porque eu entendi o lugar da minha fraqueza, e minha fraqueza se aperfeiçoa no poder de Deus, e nós vamos prosseguindo, avançando, compartilhando, tomando a nossa cruz. Aí Jesus fala em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. O instrumento para transicionar Jesus para o Cristo foi a cruz. Pedro tem a revelação, quem os homens dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado de Deus. Aí Filipenses fala, pela obediência de Jesus, ele se fez servo, tomou forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, Deus lhe deu um nome
que é sobre todo o nome. Ele entrou no lugar mais elevado quando ele passa pela cruz. Ele era Deus, era, mas entenda, ele se sujeitou à forma humana. Por isso que ele ora para buscar o coração do Pai. Ele se retira quando a multidão quer fazê-lo rei de Israel. Ele se retira para o lugar secreto porque ele estava esperando o Pai o coroar. Ele não esperava a recompensa da terra. Esperava a recompensa de Deus. Aí ele fala para você hoje, basta para você ser como a mim. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais os membros da sua casa. Ou seja, se chamarem você de endemoniado, essa é a parte que lhe cabe, ser como Jesus. Se zombarem de você por causa do nome do Senhor, essa é a parte que lhe cabe, ser como Jesus. São nesses lugares que Deus tira todo nível de hipocrisia. Porque nós nos tornamos para Ele. É como se Ele espremesse para que tudo aquilo que é ruim saia. E Ele possa encher com algo novo da parte do seu Espírito. Amém? Aí no versículo 6, depois de Ele falar para os discípulos não entrarem no lugar de superficialidade, de querer se mostrar para os homens em suas orações longas, Ele fala, tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Na versão século 21, e o teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Nós costumamos associar oração somente com fala. Mas oração não é só falar. Mas oração é também falar. Amém? Não é só quando eu me direciono a Ele e falo. Falo meus desejos, falo das minhas vontades, falo das minhas angústias, falo das minhas súplicas, mas no retrato que nós vemos aqui, de Mateus 6,6, ele diz que quando vocês orarem, ou seja, ele entende que os seus discípulos vão ter uma vida de oração. Ele diz, quando vocês orarem, porque a gente às vezes quer buscar um imperativo na Bíblia, Jesus dizendo, olha, você vai orar 15 minutos por dia. Um imperativo, Jesus dizendo, olha, você vai orar 3 horas por dia e você não pode parar de orar isso. Deve ser uma rotina diária. Não tem um imperativo, mas ele subentende-se quando vocês orarem. Façam dessa maneira. Qual maneira que ele fala? Fecha a porta. Vai para o lugar secreto. Orarás a teu pai que está em secreto. Por que a oração não é só fala? Porque ele fala assim, vocês vão orar em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai responder você. O certo seria, vocês vão orar, se oração fosse só fala. E o teu pai que ouve em secreto, vai te ouvir. Mas ele não diz isso. Ele diz, quando você orar, o seu pai vai te ver. No retrato pintado por Jesus, a oração não é algo que Deus ouve, mas é algo que Deus vê. E teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Oração tem a ver com as nossas palavras, mas também tem a ver com o nosso coração. Oração tem a ver com o nosso coração diante dele. Eu achei interessante uma pergunta que fizeram a Madre Teresa de Calcutá.
uma das mulheres mais ativas em obras sociais, em orfanato, e que a gente pode olhar e falar, mas era uma madre. Se os crentes fizessem o que essa mulher fez, depois você pesquisa sobre a vida dela, dá vergonha de ser crente. Aí perguntaram a ela, o que você diz enquanto ora? A resposta foi muito interessante. Ela disse assim, eu não digo nada, apenas escuto. Então voltaram a lhe perguntar, e o que é que Deus fala para a senhora? Ela respondeu, ele não fala nada, apenas escuta. O que a senhora fala? Ela falou, não falo nada, fico só escutando. Mas o que Deus fala com você quando você está escutando? Ele não fala nada, apenas escuta. A oração é uma experiência que transcende as palavras. Você vai ver na Bíblia as lágrimas como expressão de oração. Você vai ver na Bíblia um clamor subindo diante de Deus, as orações como incenso, jejuns tocando os céus e mudando decretos. Então as palavras, elas podem ser limitadas demais para expressar uma experiência com o divino. Sabe de uma coisa? Nós estamos dia após dia vivendo diante dele. E ele conhece seu interior. Ele conhece meu interior. Sabia que nosso interior tem voz? Você está pensando agora alguma coisa que está saindo uma voz, não tá, não é? Que camisa bonita do pastor, amém? Eu ouvi daqui. Vou chamar ele para jantar depois do culto na minha casa. Eu ouvi, amém? Mas existe uma voz interior que fala dentro de nós. Direcione essa voz dia após dia a ele. Direcione essa voz dia após dia, porque Colossenses 3:3 fala, pense, ou melhor, busque as coisas que são do alto. Ou seja, direcione o seu coração para as coisas eternas, que você não vai ser confundido. Direcione os seus ouvidos à voz de Deus, que você não vai ser confundido. Aplique seu coração a ouvi-lo, e você não vai ser confundido. Amém? É uma prática diária. Aí ele fala no versículo 7, e quando orardes, não useis de repetições inúteis, exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece o que necessitais antes de pedirdes a Ele. Os pagãos, eles pensam que quanto mais eles orarem, quanto maior for a forma de falar, o tempo, as longas orações, assim como os escribas, eles tinham pretexto de fazer longas orações para serem vistos pelos homens como pessoas espirituais. As pessoas pensam que são as suas longas orações que chamam a atenção de Deus. São as suas longas rezas. 50 Pai Nosso hoje por causa desse pecado, tá bom? Aí chega a ser chato, irmão. Eu já fui em velório, o troço não desanda. Aí começa uma coisa, já engata de novo. 50, meu Deus do céu, vai tomar café, acaba a garrafa de café no velório. E está lá, 1 hora depois, a mesma coisa. Pai nosso está no céu. Santificado seja o vosso nome. Anda Maria, Ave Maria. Parece que vão ser ouvidos pelo muito. Isso não quer dizer que as orações não podem ser longas.
Porque várias vezes nas Escrituras você vê orações cumpridas. Por exemplo, 2 Crônicas 6, do 14 ao 42 é uma oração. Neemias 9 inteiro, Salmos 18, Salmos 89, Salmos 119, o maior salmos que existe, é uma oração. Não é pelo fato de ser longa, porque também, diante de um ataque aos profetas de Baal, Deus fala que os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. O cristão faz uma oração longa. O que invoca outros deuses também pode fazer. Qual é a diferença de um para o outro? É a motivação. É a intenção. Um está confiando na sua muitas palavras. O outro está confiando no Pai que os ouve. Amém? Um está confiando que seu muito falar vai fazer Deus descer. Outro está confiando que um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. O evangelho ele é simples, e ao mesmo tempo tão profundo. Por isso que ele fala, vocês não vão ficar repetindo, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Aí depois ele fala, portanto não vos assemelheis a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Aí você pensa, poxa, se Deus sabe do que eu tenho necessidade antes de eu pedir, eu não vou pedir porque Ele já sabe. Mas não, a oração é um meio que Deus estabelece para que nós mesmos venhamos reconhecer a nossa dependência. Nós mesmos venhamos reconhecer a nossa miséria e invocá-lo. É como se ele batesse um veredito: se vocês quiserem falar comigo, será por meio da oração. Se vocês quiserem que eu responda a vocês, será por meio da oração. Mas que tipo de oração? Uma oração alinhada com um coração puro, uma oração alinhada com a palavra de Deus, uma oração que não contraria a vontade de Deus, porque Tiago também fala, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal para gastar com vossos próprios deleites. Ou seja, a oração que não tem um fim. A espiritualidade tem um fim, a vaidade. Não tem um fim de me fazer piedoso e santo e justo, em ter mais para repartir, mas me faz querer ter mais para mostrar. Da mesma forma que os fariseus faziam. Não é isso que os cristãos hoje estão fazendo? Tropeçando um em cima do outro na igreja e ninguém se conhece. Tropeça, pisa no pé, nem fala um bom dia quando vê o outro na segunda-feira na rua. Porque não estão ali para a vontade de Deus ser feita neles e cumprirem o jugo do Senhor, amar a Deus e ao próximo. Estão ali com ganância, com fome de pão, tornando-se cada vez pior do que antes. Porque vivem pela sua vaidade, pelos seus prazeres, achando que podem dominar Deus. E sabe o que Deus faz? Muitas vezes Deus dá. Vocês querem? Então toma. Viva com isso aí, se é isso a sua vontade, se é esse o seu prazer, ter coisas, então toma coisas, toma mais, toma mais. E as pessoas, ao invés de se tornarem felizes, se tornam miseráveis, avarentas, idólatras. Não repousam o seu espírito à sombra do Onipotente. Em qual padrão você quer viver? Aí, por que a gente tem que pedir antes mesmo, ou melhor, se Ele sabe antes mesmo de nós falarmos o que a gente necessita? Muitas das vezes,
ou melhor, a maioria das vezes, Ele não nos abençoa, ou melhor, quando Ele dá. Ele nos abençoa quando tira. Abraão, ele passa a respirar por uma promessa, que ele seria pai de uma multidão. Só que Sara era estéril, não podia lhe dar filho, e o tempo foi passando. E um dia Sara tem uma bela ideia: poxa, já que eu não vou ter filho, ou melhor, já que Deus não é fiel, por que você não pega a minha escrava Agar e engravida ela? E Abraão topou. O pai das nações, o pai de multidão, hoje considerado um homem da fé, topou deitar com a escrava para fazer um filho nela. Só que Deus falou: não é esse o filho que eu falei que ia te dar. O filho que eu vou te dar vai nascer da sua mulher. E quando Deus dá o filho a Abraão, sabe o que ele faz? Abraão, me dá Isaac. Oferece ele como holocausto para mim. Olha só que maravilha, irmão. Depois de você passar anos e anos sonhando com aquilo que Deus falou, quando acontece, Deus fala: me dá. Uma pessoa não pode ter filho, aí começa a orar, começa a buscar, Deus dá o filho. Quando tem um filho, morre. Você fala: Deus não é bom. Mas Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo Abraão. Porque Ele só pode ter, Ele só pode ser Senhor sobre tudo aquilo que a gente entrega a Ele. Sobre tudo aquilo que a gente está disponível a dar a Ele. Ele vai nos pedir coisas. Amém? Ele vai nos pedir coisas. Portanto, por essa razão, no versículo 9, aí começa a chamada, ou melhor, a famosa oração do Pai Nosso. É como se Jesus dissesse: olha, estou corrigindo a motivação de vocês, não façam dessa maneira, não seja como os hipócritas, não seja alguém que faz orações longas para repetir, a fim de serem ouvidos. Corrija esse coração de vocês. Entretanto, faça dessa maneira. Era isso que Jesus fez aqui. Por essa razão, dessa forma, portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus, diferentemente dos ensinos que estavam em evidência, até da própria tradição judaica, que via um Deus como um Senhor, que as pessoas tinham até medo de chamar Deus de Pai, de tamanho temor e muitas das vezes o tamanho religiosidade. Jesus, diferente dessas pessoas, ele ensina os discípulos, na primeira coisa, quando forem orar, lembrarem a quem eles estão fazendo essa oração. Eles não estão reivindicando algo a um Deus distante. Eles não estão reivindicando algo a um Deus aquém das suas necessidades. Eles não estão reivindicando um Deus que não está nem aí para a gente e que a gente tem que fazer um sacrifício, bater um tambor, dar umas 5 voltas para que Ele responda. Não é esse tipo de Deus que Jesus apresenta. Ele apresenta um Pai. A palavra aqui em aramaico é Abba. E Abba era o balbuciar da criança na sua primeira fala, na sua primeira expressão. O que ela falava era Abba, que tem como significado paizinho. É difícil compreender isso comparando com a falta de paternidade que você talvez tenha enfrentado. Você talvez teve um pai que te registrou, mas não teve um pai que representasse o modelo de pai certo, o Pai Celestial. Por isso que a gente, quando ouve a palavra pai, a gente não compreende, porque a gente não teve esse acesso a Deus através do nosso pai.
Mas a gente não corrige isso voltando ao passado, a gente corrige isso voltando à origem. Quem te criou foi o Pai Celestial. Quando Deus chama Jeremias, ele fala que Jeremias, ele foi chamado como profeta para as nações desde o ventre da sua mãe. Ou seja, ali o texto tem a ver, antes do sêmen entrar e encontrar o óvulo da mulher, Deus já havia chamado Jeremias. Caraca, que Deus é esse? Ele já conhecia Jeremias. Então é um Deus que nos conhece muito bem e vai tratar da forma que eu não sei tratar com você. Por isso que ele é específico com cada um de nós. Ele age de maneira específica com cada um de nós. Amém? Então ele fala, Pai nosso. Naturalmente a gente pensa que todos os homens são filhos de Deus. O Pai nosso tem a ver, primeiro, Jesus está ensinando a oração para os discípulos. Todos somos criaturas antes de conhecermos a Deus. Ou seja, antes de você se render e crer a Jesus, você era apenas alguém criado pelo Senhor. Mas quando você o reconhece, e agora você tem uma identidade de filho pelo fato de você estar em obediência e submissão à voz dele, agora você se tornou filho legítimo por causa do unigênito de Deus. Amém? E a partir daí, a mesma proporção de que nós nos tornamos filhos quando obedecemos, Jesus fala em João 3,10, que os judeus que estavam rejeitando a ele naquele tempo eram filhos do diabo. Se por um lado está alguém crendo e sendo filho de Deus, tem alguém o rejeitando e se tornando filho do diabo. Que tristeza, né? Como eu me torno filho do diabo? Rejeitando a Cristo com a minha vida. A boca pode falar, eu tenho Deus, mas a minha vida nega Ele com práticas. É filho do diabo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vai chegar um tempo na nossa geração que as pessoas vão zombar, já está acontecendo isso, vão zombar desse ensino, vão zombar desse livro. Vai chegar o tempo que tudo vai ser normal. O pastor vai fumar um bagulho antes de pregar. E vai ter vários seguidores seguindo ele. Não sou eu não, tá? Um líder vai se levantar tomando um goró antes de ministrar o louvor. E vai ter vários seguidores, porque, afinal de contas, não pode embriagar, beber pode. Como você vai saber que está embriagado depois que você ficar embriagado? Me diga. O bêbado sempre fala, não estou bêbado não. Eu dirijo até melhor depois que bebo. Então não tem padrão, irmão. O padrão é as escrituras. Fuja da aparência do mal. Leve uma vida santa, uma vida justa diante de Deus. E Jesus, ele nos ensinou a usar a aba. Paizinho. Aba é uma das primeiras palavras de uma criança. Diante de tantos ressentimentos que nós temos com os homens, frustrações dentro de nós, dores que nos marcam, essas datas comemorativas revelam muitas dessas dores. No dia dos pais, no dia das mães, nos aniversários. A gente sempre lembra de alguém ou pensa que está faltando algo. Jesus nos ensina a invocar o Paizinho.
que tem o conhecimento do nosso ser, que permitiu que nós nascêssemos, que sabe o que nós pensamos dia e noite, sabe como está o nosso coração, as intenções do nosso coração, e mesmo assim Ele está falando que nós podemos acessar esse Pai. Só que esse Pai não é só meu, esse Pai não é do indivíduo, esse Pai é nosso, Pai nosso, que estás no céu, em lugar inacessível a nós fisicamente, mas acessível ao Espírito de Deus, que nos comunica a realidade do Pai. Ele, o próprio Espírito Santo, intercede por nós, a quem? Ao Pai, com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos orar como nos convém, mas Ele intercede, suplica ao Paizinho. Quando orardes, saiba, tem um Pai que te ouve. Não é alguém indiferente, não é alguém distante, não é alguém que quer o seu mal, ao contrário. Alguém que quer o seu bem, mas entenda, o bem de Deus pode não ser aquilo que eu quero. O bem de Deus não é no meu padrão, André. O bem de Deus não é a minha segurança naquilo que Ele me deu. O bem de Deus sempre será uma dependência de alguém que, como o salmista diz, ó Pai, ó Senhor, a minha alma suspira por Ti. A minha alma tem sede de Ti, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim, meu espírito anela por Ti. É alguém que suspira pelo Senhor. É alguém que está se lançando nos braços do Pai e apertando com segurança. E apertando com confiança nesse abraço. E apertando e descansando como alguém que repousa como criança no colo do Pai. E Ele faz isso para nos revelar seu amor profundo, seu amor leal. Fecha teus olhos por um momento. Ao orar, não se preocupe tanto com suas palavras. Se preocupe se as suas palavras vêm de um coração rendido. Ao orar, saiba que Deus vê o seu coração e Ele acolhe até os suspiros. Ele colhe até as lágrimas que clamam: meu Paizinho, meu Paizinho. Diante de tantos braços estendidos, de tantas opções, tantas promessas que os homens podem fazer, olha, se quiser, conta comigo. Quando você precisar, eu estou aqui. Cara, os homens podem falhar com você, eu posso falhar com você, mas o Pai Celestial nunca vai falhar contigo. Os homens são limitados, mas Deus não está limitado. Mesmo assim, Ele nos chama para falar com Ele. Ele nos chama para estar diante dEle, não como alguém que cumpre regras,
não como alguém que ora para ver respostas das suas vontades, mas ele sabe que quando nós formos orar, nós vamos ter que nos desvincular de tudo que está em nós clamando por uma autoajuda, para que a nossa confiança seja plena nele, e plena nele tem a ver com que ele faça a vontade dele aqui na terra como é feita no céu. Então não tem como a gente se esconder diante dele. Por isso que ele está nos chamando: vem, se aproxime os cansados, se aproxime os que estão afadigados. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para vossas almas. Descanso para o seu cansaço não é 3 dias dormindo. O descanso para o seu cansaço não são 15 dias numa pousada. O descanso para o seu corpo físico, para a sua alma abatida, para o seu espírito abatido, é Jesus, é uma pessoa. Não são os dias, não é o lugar, é uma pessoa existente, uma pessoa real, uma pessoa que se importa, uma pessoa que decidiu entrar na nossa história. Ele decidiu mudar o nosso rumo, mudar o nosso destino. Ele vai nos transicionando para que a vontade dele seja feita. Aí ele fala: dar-nos hoje o nosso pão diário. Ou seja, que seja a pessoa de Deus aquele que te satisfaça. Seja a pessoa dele que você busque diariamente. Assim como o povo ia diariamente buscar o maná, na sexta-feira eles tinham que juntar 2 porções, porque no sábado ninguém podia trabalhar, porque era dia de descanso. Ele está falando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está se revelando como o Senhor do descanso, o Senhor que vai trazer repouso, alívio para nossas almas. Quantos de nós estamos no lugar de condenação que nós mesmos nos metemos, porque nós queremos ser perfeitos diante de Deus pelos nossos méritos? Mas Deus está nos chamando para entrar nele e descansar nas asas dele, descansar no sacrifício vicário de Cristo, a obra perfeita da cruz, o homem de Nazaré que assumiu o nosso lugar de condenação e se fez pecado por nós, e morreu por nós, e ressuscitou por nós. Só ele pode nos trazer a paz que excede todo entendimento. Receba dessa paz agora, em nome de Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós estamos orando por nosso paizinho, perdoa-nos. Nós estamos te devendo muito. Mas ele está falando também: perdoa, Senhor, as nossas dívidas na mesma proporção que nós perdoamos os nossos ofensores. Aí já muda de figura, não é uma pessoa que está apenas querendo perdão, mas é alguém que aprendeu a perdoar, requerendo o perdão de um pai. É alguém que na prática já decidiu: eu sou alguém que direciona o meu amor para o próximo. Eu sou alguém que direciona o meu perdão
aos ofensores. Então, Pai, me ouve aí, me perdoa aí a minha dívida, porque eu não sou melhor do que o outro que me ofendeu. Às vezes eu posso ser pior do que ele, porque eu conheço a verdade e não pratico. Mas, Pai, o Senhor me conhece. Oh, Jesus pensava assim: eles vão fazer isso todos os dias. Todos os dias eles vão chegar diante de mim e vão conversar comigo. Todos os dias eles vão chegar diante do Pai e vão dialogar comigo, se rendendo em adoração, buscando a mim como fonte do seu prazer, uma fonte que sacia. Eles vão me buscar. É isso que Ele está querendo restaurar dentro de nós. Não é uma busca que a religião impõe. Olha, se você ficar sem fazer isso, você vai ficar fraco. Mas é o prazer de estar com um Pai que nos ama. É o prazer, sabe, quando você encontra uma pessoa que você está ligada na alma com ela, como Davi achou Jonatas. Você não se importa com o tempo, você não se importa no que tem na mesa, você se importa de estar com aquela pessoa, em abrir o seu coração, em desfrutar da comunhão, em passar horas e horas conversando sobre coisas boas, sobre coisas supérfluas e sobre coisas que a gente está passando. Mas, cara, não é o fazer pelo fazer, é o fazer pelo privilégio de estar. Isso é a vida diante de Deus. Privilégio de estar nele, privilégio de estar com Ele, privilégio de termos uns aos outros. Porque o que adoece, meu irmão, é a solidão. O que adoece é uma vida desconectada dos outros. Eu estou aqui como seu pastor, e quantas vezes você passa por coisas sozinhos e não me aciona, e não me procura, e não me pede um conselho, e não pede para a gente orar junto, talvez por falta de humildade. Ah, mas o pastor não tem tempo. A gente arruma, irmão. Tem tempo sim. Eu consigo ver Netflix, eu consigo orar, eu consigo estudar, e eu consigo te atender sim, pode ter certeza. Mas perca o orgulho. Acesse essa conexão que vai te tirar de um lugar de morte, de um lugar de solidão, onde você se sente sozinho, mesmo estando na igreja. Você vem, você sai, você se sente só, abandonado. Lembre-se, o nosso caminho não são os caminhos de Deus. Os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos dele são mais elevados. Ame ao Senhor, porque Ele fala: se você amar a Ele, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o bem daqueles que me amam, diz o Senhor. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Toma o coração do meu irmão, toma o coração da minha irmã, toma o coração, Senhor, de todos aqueles que vão nos ouvir através da internet. Que possam ser dias de posicionamento na Sua palavra. Corações conectados pelo Espírito de Deus. O privilégio, o prazer volte para esse coração que perdeu o lugar da graça de Deus, que perdeu o lugar do favor de Deus a seu respeito, e agora tenta impressioná-lo com coisas religiosas, e agora tenta impressioná-lo com os seus objetivos concluídos, enquanto Deus não está em nenhum deles.
Eu te peço, Pai, que haja uma revelação da cruz como nunca antes nesse ministério. Que haja uma revelação do seu amor como nunca antes nesse ministério. Que nós sejamos inundados de uma forma poderosa e sobrenatural pela revelação da cruz do Senhor, pela revelação da sua obra concreta e sólida realizada em nosso favor. Que ao abrirmos as Escrituras, o Senhor nos conecte a essas passagens, a essa revelação que mostra o Cristo nos amando, que mostra o Pai nos amando, que mostra cada dia mais o amor nos levando à obediência ao Senhor. O amor que nos conduz à obediência. É o amor dele, não são as regras. Você pode estar aqui por minha causa, você pode fazer um ministério por minha causa, mas isso nunca vai te sustentar para chegar até o fim. O que vai sustentar até o fim é o amor, porque o amor vai permanecer, os dons vão acabar, a glória dos homens vai passar, mas o amor é a esperança